dia, meus amados, shalom. Mais um dia, de devocional ao nosso Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Deus Todo-Poderoso, por nos conceder mais um dia. Amém? Você agradeça a Deus aí onde você estiver. Bom, eu quero hoje falar sobre 1 Samuel capítulo 1. O livro de 1 Samuel, nos conta a história, de um novo ciclo, uma transição, uma transição na história de um povo que é marcada pela saída da época dos juízes e o início da época dos profetas. E Samuel, é considerado o último dos juízes de Israel e o primeiro dos profetas, que vem aí depois, nessa sequência, uma escola de profetas. Não que não houvesse, profetas em Israel, mas os profetas geralmente se tornavam juízes. Então aqui se caracterizam e marcam uma nova época, a época dos profetas e também dos reis, Começa-se aqui também a questão dos reis de Israel, porque Samuel é o que o último dos juízes, primeiro dos profetas, é o que unge, os dois primeiros reis de Israel. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero falar hoje sobre a história da mãe de Samuel, Ana. E peculiarmente ali naquele capítulo, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, várias pregações e histórias a respeito, mas particularmente essa manhã estava lendo ali e Deus falou comigo sobre algo muito importante, sobre um princípio de honra à autoridade, mesmo que essa suposta autoridade, na sua vida, você não concorde com ela, ou você tenha algumas ou várias discordâncias com ela, mas o princípio da honra, ele é um princípio, então ele deve ser sim obedecido. Primeira menção, de honra na palavra de Deus, uma delas, a primeira menção de honra, é exatamente os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Inclusive é o primeiro mandamento com promessa. A questão da honra, às vezes, não é o que a gente pensa, Falar honrar é não falar mal, não denegrir, não. Isso é outro princípio dos 10 mandamentos, Falar mal, não denegrir, não darás falso testemunho, não cobiçarás o que é do próximo, está dentro desse mandamento. O princípio de honra, ou a palavra honra ali no Velho Testamento, quer dizer abençoar com a renda do seu bolso, é isso. Honra significa isso, honrarás o teu pai e tua mãe. Por quê? Quando o teu pai e tua mãe começam a ficar mais velhos, eles não têm mais condição de lavrar a terra. É por isso que o Senhor deixou esse mandamento. A honra ali quer dizer literalmente que os filhos tinham a responsabilidade, de cuidar dos pais financeiramente, ou de uma forma que não que seria a segurança social deles, Hoje nós temos aí segurança social, para quem se aposenta, mas a aposentadoria dos pais eram os filhos. Então o primeiro princípio de honra, se você respeitar a lei da hermenêutica, que é a lei da primeira menção, você vai ver que essa palavra honra está ligada a bênçãos financeiras. Amém? Então, por isso que lá, no Velho Testamento também está escrito assim: honrará o Senhor, como princípio, honrará o Senhor com o fruto dos teus bens, com todo o teu tesouro, honrará a Deus. Então a palavra honrar está ligado, a você devolver a Deus o que é devido. Vamos lá, a história, ali que o Eucana, tinha duas mulheres, uma Penina e a outra é a Ana, e a Ana era o Senhor Deus havia cerrado a madre dela, porém Penina teve vários filhos. Então eles de ano em ano desciam para Jerusalém para adorar, esse era o costume, e ainda é costume dos judeus. Jerusalém é a capital local onde os judeus adoravam, então todo ano eles iam ali oferecer sacrifícios. E então, num desses dias, todo mundo já sabe da história, Ana estava amargurada de espírito, porque a sua rival ficava, tendo contra ela, mesmo que o seu marido a amasse intensamente, E ele fala: não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas mesmo assim, ela tinha aquele desejo interior de toda mulher, de ser mãe, de ser mãe. Então, a história se baseia nisso. Começa ali um desejo, e a palavra de Deus diz que é o próprio Senhor que coloca em nós o desejo e o realizar. O desejo, o lícito, não o desejo de concupiscência, O desejo de concupiscência é pecado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é esse desejo que eu me refiro. Fala o desejo lícito, o desejo santo, o desejo justo. Esse desejo
que Deus coloca nos nossos corações. E ela tinha um desejo lícito, justo e santo, que era ser mãe, né? Só que ela, né, ali não, provavelmente a angústia dela era tão grande que ela não queria nem se sentar para comer, mesmo que ela tivesse a melhor porção, a melhor parte da comida o marido separava para ela, para lhe agradar. Mas ela não tinha fome, tamanha amargura, né, de espírito, de alma que ela tinha. Então ela vai ali para um local onde, né, o sacerdote estava ali assentado na sua cadeira, como sempre, né? Ele sempre assentado na sua cadeirinha até o dia que ele morreu sentado naquela cadeira. E os seus filhos ali, né, os sacerdotes Ofni e Finéias, né, que cuidavam das coisas do templo. Então não vou falar, todos sabem que, né, ele era complacente com o pecado dos filhos, né, Ofni e Finéias, a ponto de que em determinado momento a arca foi roubada, mas não é esse também o nosso assunto. Então, só para citar que havia, sim, problemas no sacerdócio dentro do templo em Israel, né? Ofni e Finéias, filhos de Eli, né, viviam uma vida dissoluta, uma vida impura, mesmo sendo sacerdotes. Mas isso não impediu que as pessoas fossem abençoadas ali. E Ana nos mostra exatamente isso, porque ela ali em clamor, né, em oração, e o desejo dela era tão grande, tão intenso, que a Bíblia diz que ela se derramava na presença do Senhor, e ela orava de fato em espírito, seus lábios moviam, mas não saía palavra da sua boca, a ponto do sacerdote olhar e fazer uma avaliação carnal, falar assim: essa mulher está embriagada dentro do templo, isso é um pecado, isso é uma blasfêmia. E ele chega nela para arguir ela. E ele fala: como você pode ficar aqui embriagada aqui no templo? Você não pode. E ela fala: não, meu senhor, nem sequer pus um gole de bebida na minha boca. Eu estou sim amargurada de espírito, porque eu não posso ter filhos. Estou aqui, né, em oração, me derramando na presença do nosso Deus, para que possa ele me ouvir, né, e eu achar graça aos olhos dele. No momento que ela fala isso, né, o sacerdote, por mais que ele estava ali, né, o sumo sacerdote ali, numa posição carnal, ou numa posição que era complacente com os filhos, ou numa situação, né, que ele estava verdadeiramente não completamente santificado na presença do nosso Deus. Mas ele liberou uma palavra na vida de Ana, porque Deus respeita o princípio da honra. Ele falou assim: vá em paz, né, que o Senhor conceda a petição do vosso coração. Então ele libera uma palavra profética, o sumo sacerdote, ele libera uma palavra na vida de Ana. E quando ele libera a palavra, ela na hora recobra suas forças. Na hora ela levanta, enxuga as suas lágrimas, vai, se assenta na mesa, come, e a própria palavra diz que na hora o espírito de angústia e de tristeza sai da vida dela. E ela se torna uma outra mulher, assim que o sacerdote libera uma palavra sobre a vida dela. E ela já muda completamente, ela assume outra postura espiritual. Ela deixa aquela postura, né, de angústia, e ela assume uma postura: Deus me ouviu. Ela recebe por fé. E a palavra de Deus diz que ela volta para sua casa, né, que o seu marido se deita com ela, e a própria palavra diz que Deus se lembra de Ana e lhe concede o pedido do coração dela. Não só por causa da oração, preste bem atenção nisso. A oração dela sim foi poderosa, mas ela só creu na oração, né? Aquilo só virou rema na vida dela, aquilo só foi poder e autoridade na vida dela quando o sacerdote se levanta, e depois de ela ser arguída por ele libera uma palavra profética sobre ela. Então ela recebe aquela palavra e o ânimo dela muda, a fé dela muda, e ela começa a agir completamente diferente, e Deus a abençoa, e um ano depois, né, ela já está com Samuel nos seus braços. Então aqui nós percebemos, irmãos, que a honra, ela precede a bênção. Sem honra não existe bênção. Se você não sabe honrar as pequenas pessoas, ou pequenas autoridades, né, que começam aí na sua vida e na sua casa. A mulher não honra o marido, por mais que o marido não, vamos dizer assim, não lhe seja aquilo que, ou não faça aquilo que ela quer, ou não seja aquilo que ela deseja, entende? Porque sem honra
não existe bênção. Se você não honra, não tem bênção. Entende? A palavra de Deus que a mulher sábia ganha o marido pelo seu próprio proceder. Mas eu não estou falando só de casamento, né? Muitas vezes pessoas não honram autoridades que elas mesmas elegem, né, para ser governante sobre elas. Então elas elegem, votam numa pessoa, a pessoa vai, e eu não estou falando que você tem que concordar com os erros da pessoa, mas você não deve desonrar. A desonra, ela prende as bênçãos de chegar sobre a sua vida. Então não desonre, sabe? Pratique esse princípio na sua vida hoje. Honre as autoridades que Deus coloca sobre a sua vida. Amém? Shalom, fique na paz. Mais esse devocional.